Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, né? Ontem choveu muito, chuva que não acaba mais. Bem, nós vamos fazer uma revisão aí. É uma revisão, né? Nós vamos falar de novo sobre números decimais, que eu percebi que está tendo algumas dúvidas em relação às operações, à leitura desses números, né? Então, nós vamos fazer aí essa revisão. Vamos ver nossa aula 99. Hoje são 18 decimais. Bem, vamos pensar primeiro o que são números decimais. Os números decimais são todos aqueles números, primeiro, que a representação dele em fração é 10, 100, 1000, né? São múltiplos de 10. E também são aqueles números que são compostos por vírgula. Nós temos uma parte inteira antes da vírgula e uma parte decimal depois da vírgula. Então, primeiro, né? Em forma de fração. Nós podemos ter 2 décimos, 32 centésimos, 4 milésimos, né? E assim sucessivamente. Em forma decimal. Podemos ter 0,2, podemos ter 0,32, podemos ter 0,00. Bom, então são aí essas formas que nós temos aí. Nós temos a forma, né, de fração, em que o denominador ele é múltiplos de 10, né? Então, denominador múltiplos de 10. Então, 10, 100, 1000, 10.000 e assim sucessivamente. E essa forma aqui é a forma decimal, que é 0, alguma coisa, né? Posso ter também, vou pôr mais um exemplo aqui, 1,32. Temos aqui uma parte, essa primeira parte aqui, à esquerda da vírgula é a parte inteira e à direita é a parte decimal, certo? Sei que eu queria que vocês percebesse antes de eu falar de outras coisas aí do número decimal. Bem, uma vez que a gente já sabe escrever o número na forma decimal e identificá-lo, vamos ver como que a gente faz para fazer a leitura desse número, como que a gente escreve este número decimal. Vamos lá. Antes da gente ler, vamos fazer aqui a representação do QP, do número decimal, tá? Para a gente entender direitinho. Ó, aqui nós temos parte inteira. E aqui do lado de cá, parte decimal. Dentro da parte decimal, nós vamos ter milésimo, centésimo e décimo. Dentro da parte inteira, nós vamos ter uma unidade, dezena e centena, tá? Beleza?
Então, aqui, ó, milésimo, centésimo, décimo. Do lado de cá, unidade, dezena e centena. Então, por exemplo, se eu tenho que representar um número, 2,345. Então, lembrando que a vírgula vai ser sempre aqui, ó, nessa divisa aqui, ó. Nessa divisa entre parte inteira e parte decimal. Então, eu começo a escrever da esquerda para a direita, para poder localizar esses números direitinho. 4, 3, e aqui vai ficar o 2. Digamos que eu tenha 0,042. Então, eu tenho 0,42. Vou fazer mais um aqui. Eu tenho, por exemplo, 1,3. Tá vendo aqui, ó? Eu não tenho aqui, eu só vou ter aqui, ó, 3 e 1 inteiro. Tá bom? Então, é dessa forma aí que a gente vai representar no QP um número decimal, sendo que a primeira parte aqui é de partes inteiras, é o que eu tenho de inteiro, que são as unidades, a dezena e a centena, e do lado de cá, do meu lado direito, eu vou ter, né? Do meu lado direito, eu vou ter os milésimos, centésimos e os décimos. E vou localizando de acordo com o número apresentado. Certinho? Tá? Então, vamos lá. Então, vamos ler aqui esse número. Vou colocar esse aqui, 2,345. Então, aqui eu tenho 5 milésimos. Aqui eu tenho 4. Pode pôr número ou escrever, né? 4 centésimo. Aqui eu tenho 3 décimos. E aqui eu tenho 2 unidades. Ou 2 inteiros. Ó. Então, tá aí, né, dividido em partes, esse número aí, 2,345. Vamos virar a câmera um pouquinho. Pronto. Então, 2 inteiros, aqui tem uma vírgula, 2 inteiros, 345. Bem, como que eu vou ler esse número? Como que eu vou fazer? A parte inteira é tranquila. Talvez apareça uma dúvida depois na hora dos números decimais. A gente pode ter um pouquinho mais de dúvida aí. O que vocês vão lembrar é o seguinte: a última coisa que vocês vão pronunciar é a última casa, tá? Ou seja, se for centésimo, você vai, se o número tiver só centésimo, você vai pronunciar no final a escrita de centésimo. Se for décimo, décimo. Se for milésimo, milésimo. E assim sucessivamente, tá? Aqui nós temos 3 casas depois da vírgula. Então, nós temos décimos, centésimos e milésimos, correto? Então, como é que a gente fala esse número? A gente fala 2 inteiros, 345 milésimos. Então, é 2 inteiros, e 345
Então, o último número, né? A casa que eu vou pronunciar no final é exatamente o número final que eu tenho. Se eu tenho casa de milésimos, eu tenho que colocar no final milésimo. Lembrando que o que tem antes da vírgula é 2 inteiros. Tá? Antes da vírgula é 2 inteiros. Agora, digamos que eu tenha um outro número, mas que não seja um número inteiro significativo. Você vai zero. Tá? Vamos ver aqui. O zero. Então, eu tenho 0,100, tem 0,12. Então, você vai ler aqui 12 centésimos. Você não tem nada na parte inteira, então é 12 centésimos. Digamos que você tem 1,5, 1 inteiro e 5 décimos. Outro exemplo, 0,128. Então, não tem nada para falar aqui inteiro. Nós vamos colocar 128. Tá vendo? 3 casas, décimo, centésimo, milésimo. 128 milésimo, que é a última casa. Tá bom? Certinho? Então, você vai, na hora de escrever e falar, né? Pronunciar, você vai colocar sempre a última unidade que você tem. Se você tem milésimo, você vai pôr milésimo. Se você tem centésimo, você vai pôr centésimo. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, quando tem parte inteira, você fala a parte, né? Fala o número e escreve inteiro. 4 inteiros, 5 inteiros. Outro aqui. 4. Aqui. Então, aqui tem 4 inteiros e 23 centésimos. Pronto. Tá? 4 inteiros e 23 centésimos. Tá aí. Beleza? Então tá bom. Então vamos ver aqui outro, né? E agora eu quero colocar mais números na parte inteira, para vocês visualizarem bem. Como que fala, como se escreve, como se lê, como se pronuncia. Então, eu tenho aqui, por exemplo. Então, aqui eu tenho 300, tá vendo que eu estou falando a casa que ele se encontra? Ó, ele é centena. 324 inteiros e 5, uma casa só, décimos. Pronto. Tá? A parte inteira, você sempre vai falar o número na casa em que ele está posicionado. Igual também você fala a parte decimal. Se por exemplo, se é 42,7, então é 42 inteiros, né? 40, que vem da casa das dezenas, o 40, 42, o 2 da unidade, que não tem necessidade de você escrever assim. 4 dezenas e 2
unidades inteiras, 5 décimos. Então, 42 inteiros e 5 décimos. E assim por diante, você vai colocando, você vai escrevendo da forma que você visualizar a posição dos números em cada casa. Ok? Beleza? Então, vamos agora para outra coisa dos decimais. A escrita agora, né? Não vamos errar mais, tá bacana. A questão das operações. Operação, adição. Cada número deverá ser posicionado debaixo da casa. Casa quer dizer lugar, né? Ser posicionado debaixo da casa. Que se refere. Bom, exemplo, 2,45 mais 12,320. Tá? Então, na hora de armar essa operação aqui, você vai fazer 2, vou colocar aqui, 2,45 mais 12,320. Ó, tá? Vou pôr um 2 aqui. Ó, milésimo debaixo de milésimo, quando não tem nada é um 0. Centésimo debaixo de centésimo, décimo debaixo de décimo, unidade inteira debaixo de unidade inteira e dezena inteira debaixo de dezena inteira. Então, aqui agora é só fazer a operação normal que você já conhece. Pronto. Aí, percebam que cada elemento ficou debaixo do elemento correspondente. Vendo? Ó? Beleza? Isso no caso da adição. Vou fazer um outro aqui. Aqui. Mais embaixo eu preciso escrever. Então, ó, milésimo, centésimos e décimos. Unidade, dezena. Tá vendo? Uma debaixo da outra. Certinho, ó. Milésimo debaixo de milésimo, centésimo debaixo de centésimo, décimo debaixo de décimo, unidade inteira debaixo de unidade inteira, dezena inteira debaixo de dezena inteira. Então, nós vamos ter 3 milésimos, 5 centésimos, 7 décimos, 6 unidades, 2 unidades. Na hora de ler esse número, vai ser 26 inteiros e 750
milésimo, porque eu parei na casa dos milésimos. Pronto, tá aí. Tá? Fiz a operação e escrevi o nome de acordo com a posição de cada algarismo. Então, 26 inteiros, está aqui, e 753 milésimos, tá? Ok? Então, agora vamos fazer uma subtração. Da mesma forma, subtração, elementos debaixo, cada casa debaixo de cada casa. Então, é a mesma coisa, subtração. Cada algarismo também posicionado de acordo com a casa a que se refere. Então, primeiro, 4,15 menos 1,322. Olha que eu tenho uma casa em cima dos milésimos que ela está vazia. Quando nós temos, é da mesma forma dos números que a gente faz a operação. Vamos completar aqui com um zero. Então, né? 10, 8, aqui ficou 4, 2, aqui 11, 8, aqui ficou 3, 2. Então, o resultado é 2 inteiros e 828 milésimo. Prontinho. Tá? Aí, posicionando de acordo com a casa que se refere. 2 inteiros e 828 milésimo. Última casa de novo, ó, milésimo. Aqui, milésimo. Bom? Beleza? Então, tá certo. Pronto. Beleza. Bom? No caso, vocês nunca podem esquecer disso aqui, ó. Parte inteira, parte decimal. Que o M aqui não é 1000, é milésimo. O C não é centésimo, é centésimo. E o D aqui, décimo. Do lado de cá, unidade, dezena, centena, normal.
tá? Queria chamar a atenção para esses três aqui, que não é mil, centena e dezena, não. É milésimo, centésimo e décimo. Bom? Cada um desses aí é a parte decimal do número. Bom? Então, se você tem ali 3 inteiros, digamos que você tem isso aqui, ó. Então, você tem 32 unidades inteiras, você pode falar, ou 32 dezenas inteiras, ou 32 inteiros e 4 décimos. Ok? Certinho? Tá bom. Então, tá aí, né? Agora, ninguém mais vai ter problema com a leitura dos números e nem o posicionamento na hora de fazer as operações, certo? Beleza. Tá? Daqui a pouco a gente volta com a nossa segunda aula.